Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do podcast de Mãe para Mãe Pode. E hoje o nosso podcast está bem recheado com profissionais incríveis. Vamos estar discutindo sobre exercício físico na gestação, no pós-parto, na infância e também na adolescência. Vamos começar então com as profissionais de educação física, Catarine Pacheco e Milena Furieri. São profissionais da educação física. A Cat é sócio-proprietária do estúdio QG Training e a Milena Furieri é sócio-proprietária do estúdio Desenvolver, né? A primeira academia voltada para a educação física em crianças e adolescentes do estado. Isso foi muito incrível. Eu amei conhecer o trabalho da Milena. Então vamos começar. Vou começar com a Cat. Cat, grande queixa no consultório obstétrico, na consulta de pós-parto, principal queixa das mulheres: minha barriga. Meu Deus, Pri, como que a minha barriga tá muito flácida. Os meus músculos, eu sinto que eles estão assim afastados. Elas falam isso na consulta. E aí existe sim no pós-parto um afastamento ali da musculatura. Na verdade, já começa desde a gestação. Os músculos, que principalmente o reto abdominal, tem outros também, né? Mas é mais evidente o reto abdominal. Eles se afastam durante a gravidez e ele não volta tão rápido assim, né? Algumas mulheres têm um retorno um pouco mais rápido. A gente percebe que o músculo parece que ele já acha o lugar, né, de forma muito mais rápida, mas tem mulher que não. E aí, para você que tá lá treinando, né? Porque nós sofremos lá com você nos exercícios, né, Flávio? Sim. Nós temos uma pessoa que puxa na nossa orelha, gente. Vai fazer exercício, vamos trabalhar essa barriga. Cadê minha aluna? Por que você não veio? De mandar mensagem Isso aí. ainda, né? Cadê que você não veio? Maravilhoso. Cadê que você não chegou ainda? E, gente, atividade física, a gente sabe, né? É muito batido isso já, que atividade física a gente sabe que é fundamental para tudo na nossa vida, em qualquer fase da vida, seja lá na terceira idade, desde a infância que a gente vai estar trabalhando isso aqui. Então, Cat, fala pra gente sobre essa questão da diástase. O nome técnico é diástase, mas é isso, o afastamento da musculatura. No pós-parto, você que tem trabalhado muito com isso nas mulheres, como que tem sido? Bom, a diástase na gestação é 100% nas mulheres, né? Tem mulher que tá grávida e fala assim: Catarina, como que eu faço para prevenir a diástase na gestação? Não tem como. O músculo precisa, a barriga precisa desenvolver, né, com conta do feto, ele precisa de crescer, então com isso vai afastar a musculatura. E aí, no pós-parto, somente 60% das mulheres, na verdade 30% das mulheres voltam. Os outros 60% vão precisar de uma intercorrência aí para reabilitar esse abdômen. E aí tem muito essa queixa das mulheres no pós-parto, né? Aquele desespero, como que eu faço para voltar meu corpo? Meu corpo vai ficar assim pro resto da vida. A gente se sente assim, né? Bem comum. E aí é importante a mulher ter esse olhar voltado para o abdômen para reabilitar a diástase, porque se ela deixa esse abdômen, grosseiramente falando, aberto por conta da diástase, acarreta outros danos. Não é só o lado estético, né? Apesar do lado estético ser bem forte na gente, tem essas questões de dores nas costas, que é muito comum. Sim. E aí, ainda com o bebê, amamentando, ela tende a ter muita má postura e não tem força no abdômen para sustentar essa postura. Tem a questão do assoalho pélvico, porque por conta da diástase, o assoalho pélvico também fica enfraquecido. Sim. Então, acontecem algumas disfunções e é comum o escape de xixi, o abdômen protuso. Tem questões também de intestino preso. Então, a diástase acarreta muitos danos. Então, é importante a mulher ela procurar um tratamento, e esse tratamento é através de exercício. E não é exercício em academia. Quando fala em exercício, a pessoa já pensa lá na academia. Não, eu tenho que ir para academia para reabilitar Já diástase. pensa na musculação. E, na verdade, não. Pelo contrário, se você vai para musculação com o abdômen fraco, você pode até recuperar o seu corpo. Mas a barriga vai continuar lá. E é o que eu vejo muito lá no estúdio, né? Poxa, Cat, minha barriga não some. Eu tô treinando, tô fazendo como direitinho, tô fazendo a alimentação certinha, mas a minha barriga continua. Provavelmente é uma diástase que tá ali, que não foi Que não foi tratada, né? corrigida. Isso. Sim. E aí, eu trabalho com duas técnicas para reabilitar, né? Uma eu chamo de RAP, que significa respiração com ativação profunda, e a outra técnica é o método hipopressivo, que eu posto bem nas redes sociais, né? Essas duas técnicas, uma vai trabalhar força, outra vai trabalhar tônus, que é assim, as duas juntas é a cerejinha do bolo para o seu corpo voltar.
após o parto. E faz diferença, gente. Eu fui lá, né, treinar o hipopressivo com a Cat e realmente você percebe a diferença, né? Quando você tá ali fazendo, tem um pouquinho, parece pouquinho assim na hora, né? Mas é o que a Milena tava falando, é constância. Quando você vai fazendo, ativando, treinando, até em casa mesmo, depois que você aprende, você vai ativando, você vai percebendo diferença na musculatura. Agora, quando o Cat falou aí, né, da questão da diástase, eu percebo no consultório essa queixa muito frequente da perda de urina. No pós-parto, então, a perda de urina é muito frequente. E eu trabalho, né, com a reabilitação de períneo, né, o forte lá do meu trabalho. E eu sempre falo isso com as mulheres. Olha só, a gente tem, o nosso corpo, ele é uma caixinha. Então, a musculatura abdominal está aqui na frente. E embaixo, a gente tem o assoalho pélvico, que são os músculos do períneo. Atrás, a gente tem a musculatura da coluna, lombar. E em cima tem o diafragma, que é uma musculatura também. Então, se você for olhar no desenho, é uma caixa. E essa caixa, ela tá toda interligada. Sim. Então, não adianta eu só trabalhar o assoalho pélvico, fortalecer e o abdômen tá todo distendido. Sim. Porque vai interferir, porque elas se comunicam. Então, tem que ser um conjunto, né? Então, a mulher tem que ser avaliada como um todo. Esse Sim. conjunto é muito importante. Sobre a questão do pós-parto, é muito comum também as mulheres no consultório falarem assim: doutora, qual cinta que eu compro pro pós-parto? Aí eu falo: oi, muito cuidado. Por quê? A gente tem muito a cultura da cinta pós-parto, né? De, eu vou apertar, vai voltar. Não, doce ilusão, não volta. Por quê? Na verdade, a cinta ela vai empurrar a sua musculatura, né, Cat? Tá empurrando. E aí é até pior para o assoalho pélvico, porque quando você empurra a sua barriga, a força vai para baixo e você tem ainda os órgãos muito grandes, o útero tá grande, o intestino ainda tá fora do lugar. Então, você apertar todas essas estruturas, elas vão precisar de um espaço para ocupar. Vai descer, vai empurrar o assoalho pélvico, é até pior para o períneo. Então, eu não recomendo, justamente porque eu sei que vai ser pior para o períneo dela. Então você não recomenda nada? Vai ficar usando calcinha normal? Não. Claro que você tem um pós-parto, a barriga distendida. É bom você usar algo que tem uma média compressão. Sim. Uma calcinha apertada, uma calcinha um pouquinho mais forte. A gente até tem, né, uma calcinha muito especial, que é a Kinesio Curve, de uma grande amiga nossa, né? Ela desenvolveu essa calcinha e eu acho ela maravilhosa. Porque ela não aperta demais, mas ela dá uma contenção que a gestante precisa, né? Que a puérpera precisa nesse pós-parto, sem apertar demais. E lembrando que a musculatura precisa ser ativada. A partir do momento que você usa uma cinta, que ela tá fazendo aquela função do músculo para você, o que você faz com o seu músculo? Você relaxa. E aí seu músculo fica relaxado, ele vai ficar pior do que se você não, né? Vai ficar pior do que se você não estivesse dando nada. Então, assim, eu não recomendo a cinta. E você também não gosta, né, Cat? Não. Pra você lá nos exercícios. Não gosto. E é exatamente isso, dá o efeito Cinderela, né? Uhum. Porque a gente fica muito solta, né? A gente se sente solta no pós-parto. E tá tudo solto mesmo. Sim. A cinta dá aquela apertada e te dá uma segurança. Mas é uma segurança fake, né? Sim. Porque se você, depois que você tira a cinta, o seu músculo tá pior Sim, do que antes, fica mais enfraquecido, porque você vai abaixar, você vai pegar o neném no colo, você vai fazer isso e aquilo, atividades. Você não vai estar usando o seu músculo, você precisa de usar o seu músculo. E a calcinha é sensacional nessas horas. E é legal você falar sobre as pressões, né? Que a gente tem pressão abdominal, torácica e pélvica. E foi o que você falou, se você usa uma cinta ali no meio, nosso corpo é formado por líquido, gases, pressão, Isso. as pressões vão para cima e para Pra cima e baixo. pra baixo. Então você tá ali apertando o seu centro, as forças vão para baixo. E aí, por exemplo, não tem o escape de xixi, você vai Vai ter. vir a ter. Vai. Até gordurinha. Você vai ficando com mais gordurinha aqui nas costas. Isso é real, gente. Então, assim, não use cinta. A gente tem a nossa cinta natural, que é o transverso. A gente tem que aprender a usar a nossa cinta natural, que a nossa cinta natural é exatamente o formato da nossa cinta. Vem de trás, vai abraçando o nosso abdômen. Então, assim, está no pós-parto, ganhou neném, procura uma reabilitação. Porque normalmente o médico já te libera a fazer atividade física na doutora Pri. Com 30 dias, 45 dias, dependendo de cada mulher. Então, com 30, 45 dias, você já está apta a fazer um exercício de respiração, que é o que a gente faz para reabilitar. Você não precisa já a querer, porque tem muito isso, o médico liberou, vou correr, vou para academia, vou pegar peso, eu preciso de voltar meu corpo. Calma.
Você ficou ali 9, 10 meses gerando uma vida. Não é com 9, 10 meses que seu corpo vai voltar. Você tá com hormônios ainda, você tá com as articulações frouxas, então tem que ter toda uma cautela, né? Então eu começando devagar. E eu sempre falo, comece pelo abdômen. Porque se seu centro tá forte, sua extremidade também fica. Então vá para uma academia, vá para uma corrida com o abdômen melhor. Sim. Mais fazendo exercício voltado para reabilitação abdominal. Sim, fundamental. Então, exercício no pós-parto pode, deve, mas sob supervisão. E Sim. focar no que realmente é mais importante naquela fase. Qual foi a rede de músculo mais sobrecarregada ali? Sim. Abdominal e pélvica. Então, isso aí é fundamental, da gente começar por aí e a partir daí, né, vai sendo conquistado o restante do corpo inteiro. E agora, a gente já falou do pós-parto na criança. Temos a pediatra aqui, né, a Flavinha. Na criança, e aí, existe atividade física para criança? Ai, Bebê, gente, adolescente? tem. Como que é? Tem, e é uma delícia, e a gente precisa, sabe, de orientar, é o nosso papel enquanto pediatra, tá orientando essa família, como pode fazer para o desenvolvimento, tá acontecendo de forma mais natural, sabe? Então eu gosto sempre assim, nasceu, o que que eu vou fazer com esse bebê? Primeira coisa que eu oriento para as mães é sobre a Chantala, e hoje a gente tem cursos de Chantala, tem vídeos explicativos, então é uma coisa que não é uma atividade física, mas que a gente está ativando a musculatura, a gente está ativando a parte sensorial. É um neném que acabou de nascer, ele de fato não precisa de fazer uma atividade física, mas ele precisa de começar a ter o seu corpinho trabalhado, estimulado para esse desenvolvimento. Então, eu gosto sempre de falar da Chantala, pelos benefícios que tem para cólica, para distensão gasosa, né? Eles ficam com mais gases mesmo pela própria dieta. A gente até conversou sobre isso em outros podcasts, a questão mesmo da distensão abdominal. E por isso, porque ela vai fazer uma ativação da musculatura e uma ativação da parte sensorial, fora o vínculo com a pessoa que vai fazer, que não precisa de ser só a mãe, pode ser o pai também, né? Um avô, uma avó. Então, assim, é uma coisa muito gostosa. Caiu um umbiguinho ali por volta de algumas crianças caem até com 7, mas vamos botar, a gente tem um prazo aí de até 15 dias para o coto umbilical tá caindo. A gente fica mais tranquila para começar a botar essa criança de barriga para baixo. Agora tá na moda falar tummy time. Mas como eu já tô nessa pegada do desenvolvimento neuropsicomotor desde a minha primeira graduação, né, em 2004, então assim, naquela época a gente falava botar a criança de barriga para baixo, nada mais é do que isso. Mas beleza, vamos chamar de tummy time. Então, a partir do momento em que o coto umbilical caiu, que essa família já está mais entendida com aquele bebê, que já não tem mais tanta cólica, que as coisas já estão melhores, vamos botar ele de barriga para baixo, sabe? Vamos pegar um brinquedinho, um chocalhinho, vai, porque a criança levanta, ela olha, a gente está trabalhando a parte auditiva, trabalhando o sistema visual, a gente vai propondo atividades de desenvolvimento. Então, no consultório, eu entrego para todas as famílias. A partir de 2 meses, eu entrego um encarte com o que essa família tem que fazer com o bebê em relação ao desenvolvimento. Então, para essa idade, vai botar o brinquedinho aqui, o melhor brinquedo é isso, o que a gente espera relacionado ao desenvolvimento é isso. Olha, tá com 3 meses, não sustenta cervical, a gente precisa fazer uma intervenção, entendeu? E aí vão atividades motoras, já é uma atividade física. Eu brinco, eu chamo de cross baby, porque eu sou apaixonada pelo crossfit, então eu falo que é o cross baby da tia Flávia. Todos os meus pacientes vão passar pelo tapetinho e a gente vai trabalhando mês a mês a orientação, e eu peço, me manda vídeo, deixa eu ver como que você está fazendo em casa. Então, isso é muito importante. Então, mensalmente, eles saem do consultório com essas orientações do brinquedo ideal, da atividade ideal. Depois, agora a gente precisa começar a colocar sentadinho. Agora a gente vai trabalhar jogando o corpinho para um lado, para o outro, para trabalhar equilíbrio. Depois, vamos botar um rolinho aqui embaixo para ele poder trabalhar a postura gatinhas. Então, são atividades motoras. E aí, chega um momento em que eu falo assim, podemos liberar essa criança para a natação. A primeira atividade física que eu penso é a natação. E eu sempre recomendo a partir de 6 meses. E aí, para a gente poder discutir esse tema que é tão importante, atividade física para os nossos bebês, eu quero saber da nossa querida Milena. Conta pra gente o que você tem no seu estúdio para os nossos bebês a partir de 6 meses, ou se tem alguma coisa já para antes também, que eu ainda não sei. E é justamente isso que você falou, né? Lá no Estúdio Desenvolver, a gente trabalha com crianças a partir dos 6 meses de vida e vamos até os 16 anos. Lá no estúdio, a gente oferece a natação infantil e, paralelo, também oferecemos atividade de psicomotricidade, que é para desenvolver essa criança. Na atividade de natação, a partir dos 6 meses, a gente sugere que a criança vá realizar uma aula
com o pai, ou a mãe, ou os avós, para ter esse vínculo afetivo. Quando ele entra na piscina, o toque da água, ele gera maior número de sinapses cerebrais. E aí faz com que essa criança ela tenha maiores percepções e o desenvolvimento dela fique maior. Quando a gente recebe crianças com encaminhamento médico, ele precisa melhorar a cervical, ele precisa trabalhar atividade visual. Isso tudo a gente trabalha na aula de natação. Quando a gente pega uma criança e coloca ela deitada para bater a pernada, a gente está trabalhando a atividade cervical, coordenação motora. Todas as nossas aulas elas são cantadas, então isso aumenta o vocabulário da criança. A gente trabalha com materiais de EVA para colar na parede. Isso faz com que a criança ela tenha o entendimento de que ela tem que pegar o material. A mãe, na hora de pegar esse material, ela vai dizer qual é a cor, qual é o animal. Isso vai aumentar o vocabulário dela. Você está lá oferecendo o estímulo auditivo, sensorial, o motor, o cognitivo dessa criança. É uma caixinha em branco, gente. A gente está escrevendo. Eu até fico arrepiada. A gente está escrevendo sério, de verdade, isso mexe muito comigo. A gente está escrevendo a melhor história da vida da pessoa, sabe? A gente está começando tudo da melhor maneira. Isso é muito bonito. Então, isso aí. eu sou apaixonada. E a gente falando aqui na primeira infância, dos 6 meses até os 6 anos, é a parte principal do desenvolvimento motor infantil, que faz com que vai fazer com que o que essa criança trabalhar durante esse período vai se tornar como adulto. Então, é muito importante você escolher um profissional adequado para trabalhar com essa criança, você desenvolver atividades adequadas para essa criança e trabalhar com muito carinho, respeito e amor. E na aula de natação faz com que a gente consiga trabalhar todos esses aspectos. E na aula de natação, por ter outras crianças, a criança vai ter um contato e o convívio com diferentes famílias. Isso vai gerar uma conexão entre os pais, vai gerar uma conexão entre as crianças. Ela vai observar a criança fazer a atividade e ela vai querer fazer também. A gente fala lá no estúdio que os pais leigos que chegam, né? Pais de primeira viagem, que a gente chama, eles acham que a criança é só um boneco, que ela não tem um entendimento. E acha que as atividades, elas são brincadeiras. Psicomotricidade? Pra que psicomotricidade? Brinca em casa, né? Brinca em casa. Mas muitos dos pais, eles não desenvolvem com as crianças, pela falta de tempo mesmo, porque no mundo de hoje a gente tem que trabalhar para sustentar a família. E às vezes, quando a criança tá com a babá não tá estimulando, ela tá assistindo televisão. Então, a psicometricidade, ela veio sim pra gente poder desenvolver essas crianças, para melhorar a destreza, para melhorar a coordenação motora, e o estúdio tem a oferecer isso tudo. Que bom, nossa, eu fico assim apaixonada, é bom que agora eu vou poder encaminhar também as minhas crianças, né, para o seu estúdio, porque eu recomendo mesmo, tá, gente? Assim, a atividade física é essencial. E aí depois, quando a gente pensa nas crianças maiores um pouco, a partir de 2 anos, até 5 anos, de 2 a 6 anos, vamos dizer assim, qual é a melhor atividade física, sabe? É uma capoeira, é uma aula de circuito, o que a gente pode proporcionar para poder pegar aquele momento ali, ó, a criança está em pleno desenvolvimento, vamos dar o melhor. O que tem? Primeiro, eu acho que o principal aqui no nosso estado é a natação infantil pela segurança aquática. Porque até os 5 anos, lá no estudo, a gente consegue fazer com que a criança saiba nadar. Então, se ele vai para uma festa de aniversário, algum clube, você vai ter essa segurança. Obviamente, o pai vai ficar assistindo, né? Mas você vai ter essa segurança de que se essa criança cair na piscina por acidente, ela consegue segurar na borda e pedir por ajuda. Então, o principal, para mim, no meu ver, é a natação. Fora os benefícios que a natação traz, que é respiratório, coordenação motora, a interação entre os colegas, todos os benefícios, né? Agora, outra atividade seria uma capoeira, um futebol, um balé. Eu acho que todas as atividades, de um modo geral, bem instruídas, com um profissional correto, e se a criança ela tem essa vontade, esse desejo de fazer, elas são bem-vindas. O que não vale é o pai impor que essa criança faça por uma obrigação. Isso gera um trauma e faz com que a criança, quando ela fique adulta, ela inconscientemente, ela não vai talvez gostar de fazer atividade física ou vai gerar um trauma mesmo porque ela foi obrigada a fazer. Eu acho que o ideal é o pai conversar e direcionar. Minha filha, vamos encontrar uma atividade que seja legal? Porque aos 5 anos, eles têm o direito de escolher. Eles são crianças que já têm uma opinião formada.
entendeu? O pai direciona, mas é a criança que vai tomar a decisão de qual atividade ela vai fazer. Eu acho que o importante é a gente mostrar os caminhos. Ó, eu acho que é legal o balé, eu acho que é legal o futebol, e a criança vai aos poucos se desenvolvendo. Acho que até mesmo a Estezinha faz o balé, mas ela pede pra Catarina para voltar pra natação. Então ela tem um entendimento de que ela Aham. quer voltar E ela pra não natação. gostava do balé. Ela odiava o balé. Ela ia chorando. Aí eu tirei. E aí depois ela pediu pra voltar. Hoje ela ama o balé. Só que até hoje, a Esté faz natação desde os 6 meses. É. E aí, entre indas e vindas, ela até hoje, mamãe, eu quero voltar pra natação. Aí Isso a marcou gente a vida tava até aqui dela, conversando, né? como que eu vou fazer pra levar ela na A natação também? dinâmica da mãe que trabalha fora. É porque e a atividade para as crianças tem que ser uma atividade muito lúdica. Ela não é uma atividade séria, igual os adultos falam, eu tenho que ir para a academia para determinado objetivo. Não, a criança é para a gente poder despertar nela a vontade da prática de atividade física para não se tornar esse adulto, aí. né? Na época, quando eu coloquei as crianças da natação, eu pensei no item segurança, É. né? Ah, não, elas têm que aprender a nadar, porque, né, questão de segurança, piscina, cai na piscina, tem que saber se virar. Então, eu coloquei nesse sentido. Mas aí, depois, quando elas cresceram mais, elas escolheram, mãe, quero balé. Aí a mais velha, não, quero danças urbanas, quero jazz. Então, assim, já tem essa questão do desejo, né? Hoje eu falo, você quer ensinar balé, Raquel? Ah, não, agora eu não quero mais. Já fez antes, aí agora já escolhi outra atividade. Agora ela quer vôlei. Então, mãe, quero Leva vôlei. Então, pro tá no vôlei. vôlei, tá amando. Então, eu acho que é muito disso, do que a criança também quer e do que os pais podem também, né, Sim, Milena? sim. Assim, em questão de custo, Logística, acesso, logística. Isso aí Sim. é fundamental, porque às vezes a rotina daquela família não vai permitir uma atividade ali na praia, né? Sim. Ou o contrário, mora perto da praia, já aproveita que tá ali próximo, então atividades na praia vão ser mais interessantes, por conta até da logística da família. Então, isso tudo são pontos a considerar. Que bom que você está falando que tem um leque vasto, né? Sim. São muitas atividades. É a família tentar encaixar de alguma forma em relação ao custo e logística, então isso é E muito é o que eu importante. falo, o importante é a criança fazer alguma atividade física, não importa qual ela seja, é ela fazer. E pela experiência própria, lá no estúdio eu vejo muitos pais que levam a criança, mas não praticam. Quando ele leva a criança e vê ela praticando qualquer atividade que ela realize no estúdio, seja luta, cross ou natação, o pai começa a ter essa vontade de fazer também. E então isso faz com que a sociedade Seja fique um mais estímulo, saudável. estilo Então eu de acho vida. que É a primeira coisa, né? A gente precisa ser o exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente só querer que eles façam se a gente não der o exemplo. Meu filho não sai do celular, e você? Você está saindo do celular? Meu filho não lê um livro. E você? Você está lendo? Você está sendo o exemplo? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter toda essa gama de atividades que a gente pode estar propondo. E aí, nessa idade, até 2, 5 anos, 6 anos, ir apresentando as opções para depois fazer como sua filha, para fazer como os meus filhos, como a Estherzinha daqui a pouco vai estar fazendo, de fazer a sua escolha. Para quê? Para a gente poder mudar o cenário que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem uma realidade muito triste. 81% dos nossos adolescentes, e aí quando eu falo adolescentes, eu estou falando entre 11 e 19 anos, são sedentários, são considerados sedentários. E aí a gente vai falar lá na frente de doenças crônicas. Adultos com obesidade, com diabetes tipo 2, com problemas do coração, ansiedade, depressão. ansiedade. Então a gente tem como prevenir, a gente tem a melhor oportunidade agora para a gente poder fazer o que nós estamos fazendo, porque isso aqui que nós estamos fazendo hoje nada mais é do que educação em saúde. Então isso é a nossa missão de vida. Por quê? Porque nós somos médicas, vocês são educadoras físicas, e quando a gente conversa sobre o benefício de alguma coisa, não é autopromoção, é para a gente fazer com que a informação chegue ao próximo, sabe? Então assim, que as pessoas que estejam nos escutando hoje, elas pensem, mexam alguma coisa dentro delas. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu não quero que meu filho seja obeso. Não, sabe, eu não quero que ele tenha limitação. Gente, tem criança que não consegue amarrar o cadarço. Adolescente que não consegue amarrar o cadarço por falta de flexibilidade. Então, assim, temos uma realidade já atual, vivemos uma epidemia de pessoas sedentárias, mas a gente tem toda a chance de fazer diferente para as nossas gerações que a gente está deixando. Então, ok, depois quando chegou nos 11 anos, né, depois aumenta ainda mais, porque tem os esportes em grupo, né? Tem futebol, tem handebol, tem vôlei, tem tanta coisa. O cross, né? No dia que eu tava conversando com você, o meu filho me perguntou, meu filho vai fazer 12 anos mês que vem. Mãe, eu posso fazer isso? Porque ele já foi comigo no CrossFit e ele achou aquilo interessante. E aí eu fiquei assim, o que eu vou falar para ele? E aí, Milena, Pode me fazer conta. exercício. Pode, a partir dos 12 anos a criança já pode sim. Lá no estúdio a gente pega crianças menores para fazer o cross, mas são atividades sem impacto e sem peso. É só para trabalhar
postura, coordenação motora, flexibilidade, o tônus muscular, né? E aí, a partir dos 12 anos, a gente pode sim trabalhar com peso, não uma carga pesada, mas mais também para correção postural, para iniciar o exercício, para ele poder aprender, ter essa consciência corporal, para na vida adulta ele se tornar um adulto que sabe, apto a fazer um exercício. Não vai chegar na academia zarro, eu nunca fiz isso. Não. É importante também que o adolescente tenha essa vontade e pratique sim atividade. Vamos incentivar, né? Então, assim, vamos aproveitar. A gente tá com uma geração aí linda pela frente. E o que eu acho legal também, né? Fora assim, né, do serviço. Eu acho que é importante, se o pai ele não tem uma condição financeira de pagar algum tipo de atividade, eu acho que é até legal ele combinar um dia. Toda quinta-feira eu passeio de bicicleta na praia. Isso não gera um custo. Ou caminhada na praia. Porque vai criar um vínculo entre você e seu filho, vocês vão poder conversar, vocês vão criar esse vínculo, né, de amizade e os dois vão se beneficiar, né, do passeio, da atividade. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente comentar é o seguinte, estava conversando com os donos da escola, que os nossos filhos estudam, o meu e da Cat, e aí eles falaram que eles têm um projeto dentro da escola com bolsa para as crianças, para os adolescentes que fazem parte das equipes. Eles têm equipes de, eu acho que no momento é handball e vôlei. E aí eles falaram que eles reduzem um número enorme de ocorrência na secretaria, na coordenação, com os adolescentes que fazem parte da equipe. Ou seja, o que o adolescente aprende ali na atividade coletiva? Hierarquia, respeito, obediência, disciplina, sabe? Então, assim, olha, tanto benefício. Eu tô falando aqui, né, das cardiopatias, de obesidade, tudo, mas a gente ainda tem o benefício socioemocional, que isso daí é muito importante. Eu não quero ficar toda semana tendo que ir na escola resolver pepino de menino. E faz com que a pessoa tenha uma autoestima melhor. Acho que até as clientes que vão até a Cat, eu acabei de parir, deve ser muito ruim pra mulher ter essa sensação de corpo feio, né? Porque nós somos muito vaidosas. Eu acho que o exercício físico, ele engloba isso tudo. É você chegar na Catarine, vou começar a me cuidar, vou até o adolescente, estou começando a me cuidar, ele se sente bem consigo mesmo, ele acredita, ele acha que ele é capaz de fazer qualquer determinada... Atividade física libera hormônios, né? Sim. Serotonina. Então, quando você tá bem com você, automaticamente você fica bem com os outros, né? Com a sua família, no caso da mãe, fica bem com o seu filho. Então, todo um conjunto se beneficia, né? Sim. Agora, uma mulher que tá em casa triste com o corpo, aí puxa, né, um pouquinho a depressão, aí é só ladeira abaixo, tem que procurar mesmo se cuidar. E o pós-parto, ele é bem favorável para essa tristeza materna. A gente tem aquele Sim. período ali que a gente chama do baby blues, né? Que já é aquele período meio bad, meio para baixo mesmo. Isso é hormonal, então a gente espera isso. O que não pode é isso se tornar patológico, ou seja, virar uma doença. E vira doença, sim, se o contexto ao redor familiar não for favorável. De apoio familiar, de suporte para ajudar a cuidar desse bebê, né? De uma família estável, então isso tudo interfere. E aí a questão da atividade física, quando ela começa a se cuidar, os hormônios também, as endorfinas, começam a subir. E esses hormônios, eles também vão contribuir para o prazer, para satisfação. Então, essa questão estética junto com a questão hormonal, então isso ajuda muito. Então, a gente tem aí um ponto positivo para evitar a depressão pós-parto. E também como tratamento. Algumas mulheres que entram nesse quadro de depressão pós-parto, a gente entra com medicamento, né, quando é necessário, mas a atividade física tá lá. Ela é um tratamento. Ela é libertadora. Ela é isso. E fora que você libertadora. faz Então, um vínculo de amizade Aham. que gera Aqui, possibilidades. olha onde estamos! É verdade, gente. Conexões. E lá no estúdio é só essa Atividade vibe mesmo de física. mãe, todo mundo passando pela mesma situação. E aí você vê que você não é única, né? Sim. Cat, eu quero te Divide. agradecer demais por você ter tocado nessa parte do hormônio, porque eu ia esquecer de falar uma coisa que é fundamental e eu prometo que é a última coisa que eu vou falar. Tá bom. Prometo. Gente, é o seguinte, por que que o adolescente se torna aquele ser que não ri alto, que fica no quarto de porta fechada? E no celular. E no celular. Por que que isso acontece? O cérebro dos adolescentes tem 1/3 a menos de dopamina. Então, é hormonal, existe uma explicação. E o que que a atividade física vai fazer? Ela vai ajudar a liberar dopamina. O meu filho vai voltar a rir alto, vai sair do quarto, não vai ficar enfiado em celular o tempo inteiro. Então, a gente precisa, com um sono adequado, com atividade física, com alimentação, a gente consegue ajudar a parte hormonal. Porque se a gente deixar só a parte ali que é do desenvolvimento do cérebro, naquela faixa etária, é isso aí.
o negócio é ladeira abaixo também. A gente precisa ajudar os nossos adolescentes a liberar dopamina. É isso aí. Faça atividade física. Isso aí. Isso aí. Muito obrigada, Cat. Muito obrigada, Milena. Vocês contribuíram demais. E o nosso objetivo é esse: promoção de saúde. Né? Então, nossa obrigação. Nossa né? obrigação, A isso gente aí. já É começa missão de isso- vida, gente. Começa isso da nossa casa, começar em nós e que a gente consiga aí impactar as gerações futuras, isso né? aí. Contribuir com a saúde, não só de hoje, mas a longo prazo, na vida futura e dos nossos filhos e da nossa vida também. Muito obrigada, Ah, menina. eu agradeço Obrigada. vocês. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Gosto de vocês além daqui. Lembra disso hoje à tarde, quando a gente for. É, tá bom? nos exercícios. Ah, vou pensar no seu caso. Deixa eu fazer exercício sentada. Muito obrigada pelo convite, viu? E a gente espera de verdade ajudar muitas mulheres, Família. famílias, crianças, adolescentes. E é isso, essa é a nossa missão, né? É, Amém. eu também agradeço a oportunidade, acho que foi muito bom e agregador. E eu espero sim ter uma sociedade mais saudável, famílias mais saudáveis, pessoas mais felizes, que essa é a nossa Isso aí. missão do educador físico, né? E dos médicos também. Conte conosco. Conte conosco. Isso aí. Obrigada, meninas.